nos estágios iniciais. Por isso, fica. Olá, minha turma! Sejam bem-vindos! Estamos começando a nossa aula hoje, né, aqui no canal Educação, prontos para movimentar essas ondas digitais aqui do nosso estúdio, hoje, né, com o Isnaba dos teclados. Tu já tinha ouvido essa, Isnaba? Nosso diretor técnico topíssimo aqui hoje, conectando a gente, turminha, aqui dos estúdios para vocês, tá certo? Hoje a gente vai falar sobre lutas, tá? A gente vai continuar aí um pouco sobre a história das lutas e vocês vão aprender um pouco mais sobre essa evolução histórica para as artes marciais e para as artes, né, que nós assistimos e competimos hoje em dia. Oi? Então, bora lá. Turminha, vamos lá. Continuando, tá? Dando sequência à nossa aula de lutas, tá? Como nós falamos na aula da semana passada, eu falei para vocês que desde os primórdios da humanidade, o homem ele precisava lutar tanto para se defender, quanto para conquistar um espaço, para também conseguir se sobressair em determinadas situações. E esse homem, ele conviveu e viveu precisando de luta, precisando disputar, precisando se defender. E essa necessidade, ela foi só se fortalecendo e sendo construída cada vez mais com mais consciência. Chegamos então à idade contemporânea. Surge então o judô em 1882, né? A gente vinha na evolução dessas lutas, paramos e chegamos aí ao período de 1882, quando o japonês Jigoro Kano modifica o tradicional jiu-jitsu. E aqui a gente começa a ter a participação do judô nas artes marciais, nas lutas, tá bom, turma? Lembrando que em 1896 acontecem os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna. E nessa edição a luta também fez parte da programação. E também, turma, em 1896 e de 1904 a 2008, a luta greco-romana também esteve presente na programação dos Jogos Olímpicos, tá? Então, até hoje, até os dias atuais, se vocês assistirem aí, vão ver e poder assistir a luta greco-romana e a luta estilo livre, tá certo? Presentes na programação dos Jogos Olímpicos, beleza? De 1896 até 2008, a esgrima, que era uma das artes marciais que mais nós tínhamos presente, esteve também na programação dos Jogos Olímpicos, né? Até os dias atuais também ainda temos competição da esgrima. E em 1900 até 1920, uma das brincadeiras mais antigas que todo mundo já participou também foi uma das competições presentes nas artes marciais. Estava na programação de esportes o cabo de guerra, né? Quem aí já brincou de cabo de guerra? Quem aí já conheceu o cabo de guerra? Foi uma das modalidades presentes, né? Mas que saiu da programação. E em 1904 até 1908 e de 1920 até 2008, o boxe esteve presente na programação dos Jogos Olímpicos. Também teve presente o judô, né, na programação dos Jogos Olímpicos até os dias atuais. E também temos o taekwondo. O taekwondo também é uma programação, um tipo de esporte, uma modalidade de lutas presente nas programações dos Jogos Olímpicos, tá bom? E nós sempre nos baseamos em Jogos Olímpicos justamente pois são as competições oficiais
que nós conhecemos e temos como referência. Existem os campeonatos mundiais, existem os campeonatos regionais, mas nossa referência maior de competição são os Jogos Olímpicos, tá bom, turma? E quais são os benefícios das práticas de artes marciais, né? A gente já falou e pontuou quais benefícios, quais as modalidades, né, de artes marciais que vocês praticam, que vocês conhecem, e por qual motivo vocês escolheram essa modalidade, por exemplo. Eu já conheci várias modalidades, turma. Eu já conheci capoeira, eu já conheci judô, jiu-jitsu, taekwondo, conheci o boxe, conheci o kickbox, conheci a defesa pessoal, Krav Maga, né? Já conheci capoeira, já pratiquei algumas também, mas algumas superam as nossas expectativas, né? Eu já disse para vocês, né, na nossa última aula, estou agora criando expectativa em cima do Kung Fu, né? O Kung Fu é uma modalidade que eu só ouvi falar, ainda não conheço, e por mais que nós tenhamos aí um conhecimento generalizado, mas aprofundar o conhecimento na arte marcial, ela faz com que a gente tenha mais admiração, que a gente sinta mais vontade de praticar a modalidade. Então, faz toda a diferença no momento em que você aprende a uma modalidade, né? Também vamos conhecer o Karatê. O Karatê também é uma modalidade que eu já ouvi, já assisti, já tivemos uma aula prática de Karatê aqui no canal Educação, foi muito interessante também. E aí a gente vai conhecendo cada modalidade dessa ao longo das nossas aulas. Turma, existem vários benefícios para a prática das artes marciais. Dentre eles, o condicionamento físico, a postura, a coordenação motora, a flexibilidade e a respiração, tá? É uma prática que libera endorfina, serotonina, que promove sensação de prazer e bem-estar. Como a gente já falou, são muitos profissionais que praticam as artes marciais, dentro de profissionais da segurança, profissionais da área da saúde, profissionais da área administrativa, todos eles tentando, né, buscar mais qualidade de vida, tentando conquistar mais condicionamento, buscando liberar, né, as emoções, como uma fuga, como fuga do estresse, da ansiedade, e também em busca, né, de sensações de prazer e bem-estar. Muito bem, turma. O que que a gente pode fazer para escolher uma modalidade, né? Como nós podemos selecionar? Então, turma, de uma aluna, né, que também busca conhecer mais sobre artes marciais e também deseja, né, conseguir se estabilizar em uma modalidade. Eu sempre fui muito, muito fã do judô, né? Sempre fui muito admiradora da prática do judô. E também gostei sempre muito de capoeira, achava uma modalidade muito que ajudava muito, né, na coordenação, no ritmo, na flexibilidade, também trabalho o aspecto cultural. E eu sempre tive muito medo de modalidades que eu achava mais agressivo, né? Eu sempre achei o jiu-jitsu agressivo, achei o boxe agressivo. E conhecendo as modalidades, eu descobri que não são, que as regras, elas dão segurança. E quando você vai fazer o treinamento, não necessariamente você vai competir, né? Você vai treinar por hobby, por lazer, não exatamente em busca de uma competição. Se você vier a ter, né, o desejo de competir, aí você vai ter que saber se realmente está habilitado para isso ou não. Outro ponto, sempre que você vai treinar, né, principalmente visando esse início, essa base, essa segurança, o professor ele não deixa você treinar com outro leigo, né?
Então, é uma forma de também dar segurança para você. O professor, ele sabe até onde tocar, até onde parar, até onde mostrar a movimentação, guiar a força que você tem que colocar para dominar ou para se livrar, né? Então, tudo isso vai ser adaptado à medida que você vai ganhando segurança e conquistando independência naquela modalidade. Então, você ser guiado, você ser instruído por um profissional faz toda a diferença. E aí, professora, todo profissional, professor de artes marciais, vai ser um educador físico? Não necessariamente. Muitas vezes, aquele professor de Kung Fu, professor de Karatê, professor de Taekwondo, o professor de Jiu-Jitsu, de Tai-Jitsu, de boxe, ele não necessariamente deve ser graduado em educação física. Mas a maioria desses profissionais, eles se graduam, eles se profissionalizam, eles fazem um curso superior, justamente para entender melhor a dinâmica corporal e poder dar mais conforto e segurança para o cliente, para o aluno. Então, isso é muito importante. Na hora da escolha, na hora de escolher um profissional, é bom você saber disso. Então, procure conhecer as modalidades, né? Como eu disse para vocês, eu sempre tive muito medo do boxe, por exemplo. E eu ficava, né, evitando. Até o dia que eu conheci a modalidade e me apaixonei bastante, né? Eu disse, olha, dá pra gente jogar, dá pra gente lutar, dá pra gente aprender essa modalidade aqui. Então, é uma das modalidades que a gente pode ter bastante segurança ao praticar, tá certo? Então é só você procurar aprender mais, se aprofundar. Algumas lutas incluem mais contato físico, como o jiu-jitsu. Outras são mais técnicas, como o karatê, né? O karatê é como se a gente lutasse, o treino com o kata é como se a gente lutasse com um oponente invisível, né? O oponente invisível. E o jiu-jitsu, o pessoal chama de bolo humano, porque tem muito contato. No jiu-jitsu, quanto mais você tiver luta no chão, né, mais você consegue mobilizar, mais você consegue controlar os movimentos, mais você vai ter pontuações. E lá no karatê é diferente, né? Temos o kata e temos o... Qual outro nomezinho? Esqueci agora. Então, turma, é também muito importante que se eleja um bom profissional para mestre, que também ensine princípios e valores. Isso é muito importante. O profissional, ele não pode estar focado simplesmente em mostrar técnicas, em mostrar golpes. Ele precisa também se preocupar com a essência daquele aluno, né? Princípios, valores morais, né? Isso também vai fazer muita diferença na hora de escolher a modalidade e o profissional que vai lhe ensinar. Gente, cada arte marcial traz consigo princípios filosóficos e morais que influenciam não só o modo de combate, mas também toda a vida do praticante fora dos tatames. E o judô é o esporte que mais se preocupou em basear suas técnicas na filosofia, tá? É uma das modalidades que mais me chamou a atenção, né? Desde muito tempo, o judô. E o judô é uma das modalidades que também mais repercutem dentro das escolas, hoje nos dias atuais. Há 14 anos, 15 anos atrás, as escolas iniciavam a incluir a prática das lutas e tinha, de certa forma, uma resistência.
tinha, de certa forma, uma dificuldade, né? Mas por quê? Essa luta, ela vai incentivar os alunos a brigarem. Agora eu vou ensinar os alunos a se bater, né? Então, tinha uma repercussão negativa em torno das práticas marciais, em torno das atividades de lutas. E foi sendo percebido, através da educação, através da inclusão dessa arte, que, pelo contrário, os alunos, eles aprendiam disciplina, respeito, foco, controle emocional, participação, exatamente através da prática do judô aplicada à sala de aula. Então, para que os alunos pudessem continuar praticantes da modalidade esportiva, eles também precisam mostrar condutas positivas, condutas essenciais no dia a dia, tanto escolar, quanto domiciliar, quanto na comunidade, para que ele permaneça nessa prática, né? Além disso, ainda mostra um futuro, né? Ele ainda traz um futuro para aquele jovem, aquela criança que está praticando judô. Há 4 anos atrás, nós saímos do estúdio do Canal Educação e fomos para o projeto de judô, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eram crianças que tinham lá naquele projeto. Hoje são adolescentes que viajam Brasil afora, competindo, levando o nome do judô piauiense, né, participando de competições muito importantes, trazendo medalhas para o nosso estado. Então, 4 anos modificou muito a vida dessas crianças, dessas famílias, dessas pessoas. Então, faz toda a diferença quando eles têm essas oportunidades para ganharem mais expectativas de vida, né, e mais qualidade de vida. É possível perceber que os princípios do judô são aplicados em qualquer área da vida. Os judocas são formados não apenas como lutadores, mas como cidadãos para agir de forma correta na sociedade. Com tantos benefícios, o judô oferece uma transformação completa. Se transforma fisicamente, espiritual e moral. E aí, turma, é hora da nossa revisão, tá bom? É uma revisão rápida, mas eu quero a participação de vocês. Escolha a palavra que vai preencher corretamente as lacunas encontradas na frase estudada. Primeiro, regras, depois contato, depois equipamentos, objetivo e ações. Eu não vou ler a frase, vocês vão montar as respostas, tá bom? E eu vou voltar para a gente compartilhar aí essas respostas e saber se vocês acertaram de verdade. Galerinha conectada aí no chat, né? Turma de brasileira. Galerinha aí também no IPTV. Chega junto, movimentando aí o nosso canal. Eu vou dar aqui 2 minutinhos, né, com o nosso diretor técnico. E já a gente volta para compartilhar aí as respostas com vocês.
Muito bem, turma. Bora lá. Toda arte marcial necessita para controlar o nível de e declarar quais são permitidas para o alcance do... Eita! São muitas palavras, né, turma? Vocês conseguiram identificar aí onde está presente cada uma? Toda arte marcial necessita de regras, de contato, de equipamentos, objetivo ou necessita de ações para controlar o nível de contato ou ações e declarar quais são permitidas para o alcance dos... Vocês estão vendo que a gente só tem 4 lacunas, né? E 5 alternativas. Será que cabe aí tudo? E aí, turma? Acharam fácil ou acharam difícil? Como é que tá aí? Tá de boa ou não está? Pois bem, bora lá, né? Vamos identificar o que temos nessa frase. Toda arte marcial necessita de regras, turma. Regras para controlar o nível de contato e declarar quais ações são permitidas para o alcance do objetivo. E os equipamentos, turma, está aqui só para confundir, tá bom? Mas se lembrem, algumas artes marciais vão ter a utilização de equipamentos, tá bom? Algumas artes marciais necessariamente precisam, outras nem tanto, tá bom? Então, essa palavrinha aí, equipamento, está só para confundir a cabeça de vocês. Mas tá aqui, ó, nossa resposta correta. Toda arte marcial necessita de regras para controlar o nível de contato e declarar quais ações são permitidas para o alcance do objetivo, tá bom? E aí, meu nobre diretor top, vamos deixar um minutinho aí para a galera copiar. Beleza, turma, agora sim, tá? Fechou, tá? E aí a gente vai responder verdade ou falso, tá? Vocês vão me dizer aí se essa alternativa, se esse questionamento que a gente vai fazer aqui agora é verdade ou é falso. Os termos luta ou artes marciais remetem a algo bagunçado e até mesmo violento, e por esses motivos não podem ser abordados em ambiente escolar. E aí, turma, vocês acham, vocês confirmam essa discussão ou vocês afirmam que é falso, tá errado? Não, que história é essa? E aí, turma, o que vocês acham? É verdade ou é falso? Dá para pensar um pouquinho, né? Eu vou deixar aí de novo 2 minutinhos para vocês lerem com calma, discutirem essa questão e já já eu quero saber aqui, chuva de chat, é V ou é F? É verdade ou é falso? 2 minutinhos, Isnaba.
Beleza, turma? Então, bora lá. Como a gente discutiu anteriormente, né? O termo luta ou o termo arte marcial não remetem a algo bagunçado, né? Não remetem a algo bagunçado. Pelo contrário, não tem nada a ver. E nem mesmo violento, tá bom, turma? E por esses motivos, não podem ser abordados em ambiente escolar. Pelo contrário, né? Na luta ou na arte marcial, nós trabalhamos disciplina, respeito, dedicação, autocontrole, né? A gente pode colocar aqui vários pontos positivos que influenciam a prática das artes marciais no ambiente escolar. Por isso, tem dado tanto certo hoje, nós temos aí num percentual de 80% de escolas que têm a prática da arte marcial inclusa dentro das atividades escolares, né? Onde o aluno já pode praticar dentro da escola, dentro daquele horário, ou mesmo receber de algum projeto a prática de algum tipo de arte marcial para que ele possa participar, para que ele possa conhecer. Dentro dessas modalidades temos aí o karatê, o jiu-jitsu, o judô, a capoeira, o taekwondo, né? São todas essas modalidades na maioria das escolas. Respondendo a nossa alternativa, respondendo aí a nossa questãozinha, né? Turma, falso, tá certo? É uma alternativa falsa. Beleza, turma? Continuando aí o histórico, né, da origem das lutas, só para a gente registrar e manter aí o nosso conteúdo, falando para vocês que a luta, desde os princípios, ela foi pela sobrevivência, né? Foi buscando sobreviver. E já existiam, a partir de pinturas e esculturas, nas sepulturas e nas tumbas do faraó há 2.600 anos antes de Cristo, alguns desenhos que traziam consigo a intenção de mostrar lutas. A luta e a natação eram esportes populares. Havia um esporte similar, que era a esgrima, com varas ao invés de espadas, lá no Egito Antigo. Ainda hoje, né, praticada, é uma luta tradicional, conhecida como tatibe, e principalmente na região do Alto Egito, em que são utilizados os bastões, né, ou paus. E aí, gente, talvez vocês não saibam, né, mas tanto a modalidade de lutas como a modalidade de nado, sendo delas as mais antigas, fazia até divisão social. Quem sabia nadar era de uma classe, né? Era de um nível. Quem não sabia era de outro. Quem participava, né, dos treinamentos de luta, quem conseguia, né, participar, também tinha seus privilégios. E aí falamos, né, das lutas desde a antiguidade, na luta greco-romana e na luta livre olímpica. Como nós conhecemos aí, são duas modalidades olímpicas. Na luta greco-romana, os lutadores apenas podem utilizar dos braços e do tronco para realizar suas projeções e prisões. Então, o lutador ele não pode usar pés, pernas, chutes, tá? Então, ele usa principalmente os braços e o tronco. E na luta livre olímpica, é permitida a utilização das pernas nas ações de ataque e defesa. Na luta livre olímpica, como o próprio nome já fala, diz que pode usar o corpo todo. O objetivo primário é conseguir imobilizar o adversário com os ombros colados ao chão. Quando um dos lutadores atinge 10 pontos, a luta também é encerrada. O combate ocorre com o agarramento do adversário. Golpes de impacto, como socos, chutes e cotoveladas, são proibidos.
Então, de forma alguma, a utilização de golpes com agressividade nessas modalidades. E também, turma, temos aí um pouco dessa história das lutas sendo mostradas desde a Grécia Antiga, né? O berço das competições, com o pancrácio. O que é o pancrácio? Pancrácio, turma, é a modalidade da Era Antiga, conhecida como vale tudo atual, sem armas, sem a utilização de arma. E aí, na imagem do lado, vocês veem, né, uma escultura da mitologia antiga, onde Hércules e Teseu, né, são os protagonistas, e um mostra domínio sobre o outro, né? Vocês veem que aplicando uma técnica de controlar a articulação, um consegue o domínio sobre o outro, né? E daí nós temos a antiga modalidade, conhecida como vale tudo atual, o pancrácio. O pancrácio, ele foi uma antiga arte marcial, também antigo desporto de combate sem armas, que, segundo a mitologia grega, teve início com os heróis Hércules e Teseu. E aí, turma, a arte marcial da Grécia Antiga, também conhecido como esporte gladiatório, o pancrácio, era uma fusão de técnicas de luta que incluíam a luta grega, o boxe, o estrangulamento, chutes, golpes e técnicas de travamento das articulações. Essas técnicas de travamento das articulações, mais tarde, viriam a ser conhecidas como jiu-jitsu, né? Hoje, o jiu-jitsu é a modalidade que domina a arte de conseguir controlar as articulações. O termo pancrácio vem do grego pancratium, que significa cerco total ou poderes totais. Beleza, turma? Se vocês tiverem aí qualquer pergunta ou dúvida, vocês me mandem aí no chat. Pode colocar aí no chat que eu vou responder. E aí a gente chega em Roma, né? Como eu também falei para vocês, também faz parte da história das lutas. A Roma teve a história com os gladiadores. Os gladiadores, turma, é a luta a dois, né? E também torneios como entretenimento. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir ao filme do Gladiador, né? Um filme bastante antigo que conta um pouco desse período, dessa história, né? Onde o gladiador era um escravo lutador na Roma antiga. O termo utilizado para definir os escravos que eram forçados a lutar por suas vidas no antigo Império Romano é proveniente de uma espada que utilizavam em combate, o gládio. Então, turma, o nome gladiador, ele vem exatamente da espada que era usada, né? O gládio. E aí, com isso, os primeiros registros existentes sobre as lutas de gladiadores em Roma são datados de 286 anos antes de Cristo, tá bom? E os gladiadores eram escravos, prisioneiros de guerra condenados à morte ou criminosos. As batalhas que encaravam na arena do anfiteatro Flávio, como era conhecido o Coliseu no segundo século da era cristã, representavam a chance de salvar a pele. E Espartaco foi um gladiador famoso de Roma. Então, nessa história dos gladiadores lá na Roma antiga, existia o Coliseu, também chamado de Circus, onde acontecia uma batalha entre vida e morte. Os escravos, eles precisavam lutar para conseguir a liberdade. Algumas vezes eles tinham essa luta entre dois humanos, ou outras vezes a luta era entre um homem e um animal selvagem. Então, com certeza, aquelas pessoas que iam assistir a esse combate, a essa luta,
eles queriam ver, né, a morte, queriam ver sangue, exatamente era isso que eles viam. A luta era altamente massacrante e é uma cena de terror, né, uma cena realmente muito forte. Vocês que já assistiram o filme do Gladiador provavelmente já devem ter assistido como era terrível, né, esse período. E que também aconteceu. Já na Índia e na China, no século V a.C., as formas de combate já eram mais organizadas. Também conhecidas como o berço das artes marciais, a Índia e a China trouxeram não só a prática das técnicas, das táticas, da utilização do domínio do corpo, da força, da mente, mas também a busca da espiritualidade, onde eles conseguiam, através da meditação, através da respiração, do autocontrole, atingir alto nível de força, né? Uma potência de força máxima. E aí, turma, exatamente nesse período, né, no século XV, lá na Índia e na China, onde são os berços das artes marciais, né? Aí do lado tem o filme do Shaolin, Shaolin que é conhecido por lutar Kung Fu, beleza? Na Índia, turma, há o antigo Kalaripayattu. É uma arte marcial que tem de 6 a 8 mil anos de existência. E já na China, temos o Kung Fu, que é pai de todas as artes marciais mais famosas. Então, a partir da prática do Kung Fu também começou a surgirem outras modalidades mais conhecidas, né, turma? Provavelmente aí na atualidade é o que vocês mais conhecem. Como eu já falei aqui, o judô, o jiu-jitsu, o karatê, o sumô, o muay thai, o pencak, né, o pencak silat, o kali, o kendo, né, todas são modalidades. O boxe são modalidades mais comuns. Beleza, turma? Então, por hoje, a gente vai ficando por aqui, chegando aí no nosso slide de aula até o fim, mas também tem exercícios para vocês fazerem e aprenderem um pouco mais sobre esse assunto, tá bom? Desde já, desejo a vocês um excelente final de semana. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula. Na nossa próxima aula, vamos falar de uma modalidade de lutas. Vocês vão poder avançar aí também em conhecimento. E a gente se encontra movimentando aí essas ondas digitais, tá bom? Beijo grande e até a próxima. Próximo encontro. Tchau, tchau.